Olá, meus queridos amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, para mais uma aula de Geografia do Mato Grosso. E agora, moçada, é demografia. Vocês se lembram que na primeira parte, eu falei para vocês que eu ia gravar a parte de quadro natural, aspectos físicos do estado. Então a gente viu as características gerais, relevo, clima, vegetação, hidrografia, tudo isso, até também a parte ambiental, os principais impactos ambientais nos biomas mato-grossenses, certo? Agora, nós vamos para o quadro humano, tá bom? Demografia, vocês se lembram muito bem, a parte da geografia que estuda a população, tá? Agora, vamos lá. Pessoal, para começar, a gente tem que trabalhar alguns conceitos assim básicos, você entendeu? Certo? Você vai ver que tem coisa aqui que tinha na aula, eu vou falar onde que foi, eu tirei, porque eu acho que ele não vai cobrar numa prova de geografia regional. Mas isso aqui é básico, você tem que saber. Então, vamos lá. Conceitos básicos. Primeiro, se numa prova, numa questão, o nosso amigo falar sobre a população absoluta do estado de Mato Grosso, sobre o que ele está falando? Pessoal, ele está falando sobre o número total de habitantes do estado. População absoluta é o número total de habitantes de qualquer lugar do planeta. É a população absoluta daquele local, certo? E, para isso, a gente usa um adjetivo. Qual é o adjetivo? Populoso. O adjetivo é populoso, certo? Quando um determinado local tem muitos habitantes, você diz que aquele local é populoso. Quando ele tem poucos habitantes, ele não é populoso. Vocês me perdoem, eu vou fazer aqui só para explicar para vocês. Eu falo assim para gurizada em sala de aula. Quando a gente fala de países, eu adoto o seguinte parâmetro. Quando um país tem de 100 milhões de habitantes para cima, mais de 100 milhões de habitantes, eu digo que é um país populoso. Então, nesse caso, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, certo? Bangladesh, Nigéria, México, Japão, são países populosos, tem mais de 100 milhões de habitantes. Agora, quando entre 50 e 100 milhões de habitantes, eu digo que o país é medianamente populoso. Medianamente, ele está numa média ali, certo? França, Itália, Alemanha, Reino Unido, são países. A França, 56, certo? A Itália, se eu não me engano, 62, Reino Unido, 77, por aí vai. São medianamente populosos, certo? Agora, quando um país tem menos de 50 milhões de habitantes, aí eu falo que ele não é populoso. Por exemplo, se eu não me engano, Argentina, 43, 44. Canadá, 31. Austrália, 23. Holanda, 16. Uruguai, 3,5, 4. Aí não é populoso. Certo? Beleza? Então, eu uso esse parâmetro para países. Agora, claro que nós não estamos falando de países. Nós estamos falando do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu fiz a atualização na estimativa do IBGE para 2016. Então, aqui você tem os 7 estados mais populosos do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco, segundo a estimativa de 2016 do IBGE. Ah, Marcelo, mas Mato Grosso não aparece aí. Exato, Mato Grosso aparece aqui. É o 18º estado mais populoso. Ô, Marcelo, peraí. Pô, Marcelão, aí é ruim, hein? Você está me jogando na podre, hein? O que foi? Marcelo, eu assisti todas as suas aulas. Na primeira aula de características gerais de Mato Grosso, o número não estava muito diferente, não. Era isso mesmo. 3.300.000 e pouco. Mas você falou que Mato Grosso era o 19º. Está aqui na aula gravado. E aí? Cara, você está certinho. Olha o que aconteceu. Para dar aquela aula, para montar aquela aula, eu peguei a estimativa de população. Já vou até mostrar para vocês, tá, moçada? Porque não tem problema, não. Depois eu vou acessar mesmo, tá? Espera aí. Que é o seguinte. Eu peguei
a estimativa de população do IBGE. Cara, esse site aqui é muito legal. Certo? Perdão. Esse site é muito legal porque você pode pegar todos os dados do Brasil. Você pode pegar todos os dados do Brasil e dos estados. Então eu abri esse aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver ele de novo aqui, ó, esse reloginho aqui, ó. A cada 20 segundos, olha lá, ó, vai indo, vai, caramba. Vamos. Vai mais rápido. Olha aqui, ó, o reloginho aqui, ó, 0. Olha lá, vai indo. Olha lá, tá botando a cabecinha para fora. Coroou. Pronto. Pimba, nasceu mais um brasileiro. Pronto, tá aqui o reloginho que estima a população. E aqui estão todos os estados aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu fiz aqui no Mato Grosso. Tá lá. Aqui no Mato Grosso é assim, ó. Tá aqui, ó. A cada 13 minutos e 26 segundos, que nós não vamos esperar aqui, é claro. A cada 13 minutos e 26 segundos, nasce mais um mato-grossense. Esse número aqui vai mudar para 446. Vocês entenderam? Então, isso aqui é uma página do IBGE que dá para você ver isso. Então, eu fui lá e peguei ela, certo? Essa página, para coletar esse número aqui. Só que aí, o que eu tive que fazer? Como eu tenho que dar uma satisfação para todos os meus concursandos e concursandas, eu atualizei o número de todo mundo. De todo mundo. E aí, o que eu descobri? Nós ultrapassamos o Piauí. Mato Grosso era o 19º. Era o 19º, certo? Aí Mato Grosso ultrapassou. Quer saber qual outra coisa que aconteceu? O Amazonas ultrapassou a Paraíba. O Amazonas pulou para 13º. E Mato Grosso pulou para 18º. Então, hoje, nós somos o 18º estado mais populoso da federação. Certo? Mas 3.300.000 habitantes não é muito, né? Ou você pode falar assim, ó, Mato Grosso é o 18º mais populoso e é, deixa eu ver, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, é o 10º menos populoso. Ele é o 10º menos populoso e é o 18º mais populoso. O mais populoso do Brasil, que eu falei, São Paulo. O menos populoso, Roraima. Roraima. É o estado que tem a menor população absoluta do Brasil. Certo? Então, nós estamos na 18ª posição. Tudo bem? Tudo isso aqui foi atualizado, tá? Por aquele reloginho, estimativa para 2016. Tá bom? Agora aí vem um outro conceito. População absoluta já foi. População relativa. Pessoal, eu sempre falo para vocês que a disciplina mais importante que existe é a língua portuguesa. Para você resolver uma prova de ciências humanas, geografia histórica, a língua portuguesa é fundamental. Então, olha só. População relativa. O que é isso? Pessoal, se a população é relativa, é a população em relação a alguma coisa. E o que o nosso amigo Isaac Newton disse que todos nós ocupamos na superfície terrestre? Marcelo Newton diz que a gente ocupa espaço. Porque, se eu não me engano, é dele que vem aquele negócio que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não dá, certo? Então, todos nós ocupamos um lugar no espaço, certo? Então, se eu fizer a população em relação ao espaço, o que eu tenho? O número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a população relativa, certo? E como que eu chamo isso também? Um apelido? Está aqui, ó. É a densidade demográfica. É a densidade demográfica. Marcelo, quer dizer que população relativa e densidade demográfica é a mesma coisa? Mesma coisa. Sem problema. É a mesma coisa. Certo? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ô Marcelo, e qual é o adjetivo que eu uso para isso? O adjetivo é povoado. Povoado. Esse é o adjetivo para a população relativa. Para a população absoluta, o adjetivo é populoso. Para a população relativa, o adjetivo é povoado. Ué, mas você está escrevendo aí que Mato Grosso é fracamente povoado? Isso, eu já falei na aula de características gerais. Mato Grosso tem 3,68 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, é aquela velha história. O que você tem que imaginar? Você tem que imaginar isso aqui, ó.
Tá aqui, ó. Um quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Certo? Como que se calcula a área do quadrado? É lado ao quadrado. Porque você se lembra que no retângulo é base vezes altura. Como aqui a base é igual à altura, então é lado vezes lado. Lado ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1 quilômetro quadrado. Agora, você já imaginou isso? 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. E eu vou arredondar. E aqui dentro você coloca 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu pergunto, é muita gente para pouca terra ou muita terra para pouca gente? Ah, mas ela é muita terra para pouca gente. Por isso que é fracamente povoado. Então, Mato Grosso não é um estado populoso, definitivamente não é. E como é um estado muito grande, a extensão territorial é considerável, é o terceiro maior do país, é um estado fracamente povoado. Só que você pode perceber que esse povoamento é heterogêneo. Tem área que tem muita gente e tem área que é vazia. Na primeira aula de características gerais, onde que eu falei para vocês que é vazio? É vazio. Aqui no norte e noroeste do estado, aqui é vazio. Perdão, acho que o vermelho está pegando melhor. Aqui no norte e noroeste é vazio, certo? Aqui no Baixo Araguaia é vazio. E aqui no sudoeste é vazio, porque é o Pantanal Mato Grossense. São as 3 menos povoadas do estado de Mato Grosso. Agora, qual é a área mais povoada? Moleza. É a chamada Baixada Cuiabana, que concentra aproximadamente 1/3 da população do estado. 1.100.000 habitantes. Certo? Por isso que a Baixada Cuiabana aparece aqui com esse marronzinho. Aqui, ó. É a área mais densamente povoada do estado de Mato Grosso. Então, como você está vendo, é um estado que não é populoso, é fracamente povoado e o povoamento é heterogêneo. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. O que é crescimento vegetativo? Pessoal, crescimento vegetativo da população é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Se você quiser falar de uma maneira meio simples, é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Pronto. Isso é o crescimento vegetativo. Isso é diferente de crescimento... Perdão. É diferente de crescimento populacional. Por quê? Pessoal, crescimento vegetativo é a mesma coisa que crescimento natural da população. Por quê? Porque pessoas nascem e pessoas morrem, é da natureza. Agora, crescimento populacional, não. Pessoas nascem e pessoas morrem. Mas pessoas chegam e pessoas saem. Então, se uma pessoa sai de São Paulo e vem para Cuiabá, a população de Cuiabá aumentou? Sim, e ela não nasceu aqui. Não é natalidade. Então, quando eu falo de crescimento populacional, eu tenho que pegar o crescimento vegetativo mais o saldo das migrações. Certo? Beleza? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar o número de pessoas que nascem, o número de pessoas que nascem, menos o número de pessoas que morrem, e o número de pessoas que chegam, menos o número de pessoas que saem. Aí eu terei o crescimento populacional. Beleza? Muito bem. Agora, olha só. Pessoal, depois eu vou mostrar os gráficos. Isso aqui. Ó, o primeiro censo do Brasil foi feito em 1872, por Dom Pedro II. Isso aqui é o total da população de Mato Grosso ao longo do tempo. Pessoal, todo mundo que der uma olhada nesses dados aqui, vai perceber que num determinado momento aqui tem uma coisa curiosa. E como eu sei que vocês são bons observadores, vocês já perceberam. É verdade, Marcelo, olha aqui, ó. Aqui em 1970, Mato Grosso tinha 1.100.000
e 600 mil habitantes, arredondado. Aqui, ó, 1,600. E aqui em 1980, tem 1.150.000, ou seja, 450 mil, grosso modo, arredondado, a menos. Como é que é isso? Quer dizer que todo esse pessoal aqui morreu? Não. O que você tem que se lembrar é, em 1970, o censo mensurou, contou a população de Mato Grosso. Beleza, deu 1.600.000. Por que em 80 deu 1.150.000? Ah, Marcelo, lembrei. É porque em 80 ele contou a população do Mato Grosso já dividido. Aqui em 70 ele contou Mato Grosso e o que viria a ser Mato Grosso do Sul. Aqui em 80 saiu a parte que virou Mato Grosso do Sul, ficou só aqui a parte de cima. Por isso que a população diminuiu. Beleza? Agora o que você percebe? Olha só. Pessoal, em 1980, a população era de 1.150.000. Pessoal, em 2010, 30 anos depois, a população era de 3 milhões. Isso quer dizer que num espaço de 30 anos, a população de Mato Grosso foi multiplicada por 3 vezes, certo? 3 vezes. Arredondando, pulou de 1 milhão para 3 milhões. Pessoal, se vocês sabem que nos últimos 30 anos, a gente vai estudar isso, de 80 para cá, as mulheres estão tendo menos filhos, como é que a população aumentou tanto? Marcelo, isso significa que esse crescimento de 1 milhão para 3 milhões, o principal fator foi migração. Não é que nasceu muito mais gente que morreu. É porque veio muito mais gente do que saiu daqui. Então, o principal fator responsável para esse pulo, esse salto de 1 milhão para 3 milhões em 30 anos, são as migrações. E é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Certo? Beleza? Observando o crescimento da população mato-grossense ao longo do tempo, percebemos que nas últimas 3 décadas a população praticamente triplicou. Como os últimos 30 anos mostram uma redução das taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade da população brasileira. E Mato Grosso acompanhou essa tendência. O crescimento populacional de Mato Grosso deve ser creditado principalmente aos movimentos migratórios internos. Pronto. Foram nossos irmãos que vieram para cá. Beleza? Tudo bem? Aqui, você tem uma ideia no gráfico, o crescimento da população de Mato Grosso de 1940 para cá. Por favor, não estranhe aqui ele ter colocado aqui 70 e 80 crescendo. Perceba que ele botou aqui 1970, 500 e poucos mil. Ele já fez o desconto da separação, tá? Só pegando a parte nossa e não Mato Grosso do Sul, até chegar no censo de 2010. Esse é o gráfico do crescimento da população de Mato Grosso, que é continuamente ascendente. Agora perceba como que ela deu um salto maior bem aqui, ó. Olha aqui. Olha como que o salto aqui foi mais acentuado. Entre 1980 e 91. Certo? Beleza? Vamos lá. Outra. Está aqui o crescimento da população no Brasil ao longo do tempo. Ô Marcelo, mas é Brasil ou Mato Grosso? Pessoal, nós vamos falar de Mato Grosso. Tá? Mas deixa eu explicar isso aqui para vocês. Presta bem atenção. Que é assim. Olha só. Pessoal, o primeiro censo no Brasil, falei para vocês, foi feito em 1872. Tá aqui. Eu vou arredondar. O Brasil tinha 10 milhões de habitantes. 9,9, 10. Tá? Em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes. Muito bem. O que significa isso? Significa o seguinte. Pessoal, em 68 anos,
Porque de 1872 até 1940, são 68 anos. A população cresceu 31 milhões de pessoas. 31 milhões. Porque foi de 10 para 41. 10 para 41. De 10 para 41, são 31 milhões de pessoas. Em 68 anos. Tá? Muito bem. Agora presta atenção nisso aqui. Pessoal, de 1940 até 1991, são 51 anos. 51 anos. Certo? Beleza? E em 51 anos, a população passou de 41 milhões para 147 milhões, arredondado. Ou seja, em 68 anos, a população cresceu 31 milhões de pessoas. Mas em 51 anos, 17 anos a menos, a população cresceu 106 milhões de pessoas. Foi aí para muita gente que a luz vermelha acendeu. O pessoal falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Aonde que nós vamos parar? Certo? Até quanto que a população vai chegar dessa maneira? Beleza? E é aí que a gente tem que entender o que aconteceu com o Brasil, que foi isso aqui. Pessoal, perceba como que aqui a população quase não mudava, crescia pouco. 1900 a 1920 teve esse crescimento aqui. Por quê? Porque foi o período que mais entrou imigrante no Brasil. Mas entrou imigrante pra cacete aqui. Certo? Então a população cresceu muito. É italiano, alemão, japonês, o pessoal veio. Por que caiu aqui? Porque de 1920 a 1940, o que aconteceu? A gente teve a lei de cotas que bloqueou a imigração. E o crescimento populacional caiu. Agora, de 40 até 50, ele voltou a aumentar. E voltou a aumentar até 60. Agora, perceba que de lá para cá, ele é consistentemente declinante. Está aqui, ó. Esse aqui foi o pico do crescimento populacional no Brasil. Certo? Pico. E aí é consistentemente declinante. E isso aqui, certo? Você está trabalhando na população brasileira. Como que você explica isso? Vamos lá. Aqui está a situação, ó. Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil. Olha só a evolução da taxa de crescimento do Mato Grosso em 1980, 91. Certo? Beleza? 91, 2000, 2000, 2010. Perceba como que nós estamos acompanhando a trajetória do Brasil. O Centro-Oeste teve um picozinho aqui, aumentou, mas depois voltou a cair. Certo? Agora, por que esse modelo funciona dessa maneira? Pessoal, o que nós temos que entender, que aconteceu com a população de Mato Grosso. E outra, hoje, nós registramos a 7ª maior média geométrica de crescimento anual de população. Presta bem atenção, moçada. O crescimento de população de Mato Grosso hoje é de 1,9%. 1,9%. E com essa taxa, nós somos a 7ª maior média geométrica de crescimento. Porque já tem estado brasileiro, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que já está crescendo menos de 0,5%. A Bahia está crescendo 0,8%. Paraná, 0,9%. Mato Grosso ainda está crescendo 1,9%. É a 7ª maior taxa geométrica de crescimento. Agora, que modelo que é esse que explica, isso aqui? Por que a população é consistentemente decrescente? E para Mato Grosso também é. Por quê? Aí você tem que entender isto aqui. Tá? Por favor, moçada, guarde bem essa palavra aqui, essa expressão. Transição demográfica. É esse modelo aqui. É isso aqui que vai ajudar você a entender. Tá bom? Então vamos explicar. Presta bem atenção. Você está vendo as cores aqui? Eu vou segmentar para você.
Pessoal, essa parte branca agora, que está com o contorno roxo, isso aqui. Isso aqui era Mato Grosso, Mato Grosso. Até as décadas de 50, 60 do século XX, século passado. Tá? Isso aqui era Mato Grosso. Tá ok? 1950, 1960, Mato Grosso estava aqui. Certo? O que significava isso? Significava o seguinte. Até essa época aqui, desde a origem de Mato Grosso, até aqui. Pessoal, a taxa de natalidade aqui em Mato Grosso era alta. A taxa de natalidade era alta. As mulheres tinham muitos filhos. Só que aí tem uma coisa. Por incrível que pareça, a taxa de mortalidade também era alta. Também era alta. Certo? E aí, pessoal, eu sei que é complicado. Perdão. Porque é uma expressão que às vezes sai muito fácil. Porque tem gente que vira e fala assim, Marcelo, que a mortalidade antigamente era muito alta. Nada, para com isso. Antigamente a população vivia melhor. Filho, peraí. Você está me dizendo que antigamente que vivia melhor? Então como que o pessoal está vivendo mais hoje? Como que o número de velho está aumentando agora, de idoso? Você está maluco? Presta bem atenção, deixa eu dar referência para vocês. Vamos pegar alguns casos aqui. Meu caro, será que você lembra aquele episódio, um episódio que teve na história do Brasil, chamado A Revolta da Vacina com Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro? Lembra que ele teve que vacinar a população na marra contra varíola e febre amarela? Você lembra que uma doença chamada gripe espanhola matou 25 milhões de pessoas no mundo inteiro no início do século XX? Pessoal, por favor, Mato Grosso, sei que eu vou voltar um pouquinho, mas vai lá. Pessoal, lá na Avenida Ipiranga, que agora mudou de sentido, agora é sentido bairro, centro, é cidade alta lá para o centro. Lá na Avenida Ipiranga tem um cemitério, que a turma fala o cemitério do Porto. Mas muita gente conhece o cemitério do Caicai. Certo? Será que você sabe por que tem esse nome? Ah, Marcelo, eu já ouvi falar. É porque diz que na Guerra do Paraguai, durante a Guerra do Paraguai, metade da população de Cuiabá morreu de varíola, diz que é a doença da bexiga. Então o nome do cemitério é esse, porque você enterrava um, já vinha outro. Então era um caindo atrás do outro. Cai. Ficou. A história que eu escutei é essa. Está lá o cemitério. Você entendeu? Agora, você já imaginou o que é metade da população de uma cidade morrer? Caramba! Segundo os relatos, certo? Então, antigamente, nascia muita gente, mas morria muita gente também. Então, o crescimento vegetativo era pequeno. Era pequeno. Está aqui, ó. Era pequeno. Talvez isso explique por quê. Olha só, presta atenção. Eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Talvez isso explique por quê. Olha Mato Grosso aqui, ó. 60 para 92. 32 mil habitantes em 10 anos. 92 para 118. 26 mil habitantes. 118 para 246 em 10 anos. Dá 130 mil habitantes. 246 para 432. Dá 200 mil habitantes. 432 para 522. 90 mil habitantes. Olha como que crescia pouco. Agora, olha essa estilingada aqui, ó. Olha aqui. 889. É claro que tem a migração também. Mas 889, 890, para 1.600.000. Praticamente dobrou. E olha os anos aqui, ó. 50, 60. Então, até aqui, 1950, 1960, Mato Grosso, moçada. Mato Grosso estava aqui, pô. Estava aqui. A natalidade era alta, a mortalidade era alta, o crescimento vegetativo era pequeno, a população crescia pouco. Ela crescia pouco. Ô Marcelo, mas por que você botou até 1950, 1960? Ah, porque a partir desse período, aí Mato Grosso entra aqui. Ah, nesse roxo aqui, exatamente, aqui é um cor-de-rosa aqui, ó, perdão.
Roxo aqui meio azul, né? Cor de rosa, tá aqui. Esse amarelo aqui. Nós vamos entrar aqui. Lá na década de 60, a gente entra aqui e vamos ficar aqui até a década de 90 do século passado. Século 20. Ô Marcelo, mas o que aconteceu? Pessoal, todo mundo está percebendo o que aconteceu. Na hora que a gente entra aqui nesse período, a mortalidade cai. A mortalidade cai. Certo? Marcelo, mas peraí, como assim a mortalidade cai? Meu querido, o que você está vendo aqui no gráfico, a mortalidade vai cair. A mortalidade vai cair. Certo? Ela vai cair. Ah, mas como assim, meu caro? Presta bem atenção. Pessoal, numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização é que acelera a urbanização. Você me entendeu? Tudo bem. Então, em 1960, o Brasil era um país que estava se industrializando aceleradamente. E o impacto disso veio para Mato Grosso. Não que Mato Grosso seja um estado industrializado. A gente vai estudar economia. Não é a nossa praia. Mas o reflexo desse processo chegou aqui. E aí o que aconteceu? A urbanização começou a sofrer uma aceleração. Ela começou a se acelerar no estado de Mato Grosso. Marcelo, mas você viaja muito na maionese. O que urbanização vai ter a ver com isso aqui? Meu caro, aí é o seguinte, presta bem atenção. Pessoal, a urbanização tem tudo a ver com isso aqui. Marcelo, revolução médico-sanitária? Sim, senhor. Isso aqui vem junto com a urbanização, com a industrialização, vem junto, certo? Beleza? Vocês me perdoam, só fui ver se tinha carga para caneta preta, por isso que eu não estou usando ela, tá? Então vocês me desculpem o vermelho. Mas é isso aqui mesmo. Marcelo, revolução médico-sanitária, mas o que é isso? Pessoal, são coisas que para hoje para nós, parecem simples, mas a gente tem que relativizar. O que tem a ver com isso aqui? Revolução médico-sanitária. O que tem a ver com isso aqui? Primeira coisa. Profilaxia. Marcelo, profilaxia, exatamente. Pessoal, você tem que imaginar o seguinte, imagina quanto tempo o ser humano levou, quanto tempo o ser humano levou para perceber o seguinte, acordei, né, beleza, saí de casa, fui trabalhar, aí trabalha daqui, trabalha dali, opa, horário de almoço, vou voltar para casa, voltei para casa para almoçar. Pessoal, beleza, cheguei para almoçar. Ah, você chegou para almoçar? Cheguei. Vai lavar a mão. Lave as mãos. Lave as mãos. Só isso. Vai comer uma fruta, uma verdura? Lave, descasque. Eu sei que vocês são, nós somos, esse é o mais velho, né? Da geração da caixinha Tetra Pak. Mas todo mundo se lembra. Vai tomar leite? Ferva. Ferva. Pessoal, eu espero que nos últimos tempos nenhum dos meus concursantes e concursandas tenha contraído dengue, chikungunhas e qualquer coisa dessa. Você entendeu? Mas presta bem atenção. Você não ficaria chateado se você soubesse que você contraiu a doença porque seu vizinho não tampou a caixa d'água, não jogou água fora do vaso de planta, não tomou conta da piscina, certo? Não tirou água do pneu, não virou o casco de cabeça para baixo, você não ficaria chateado? Agora, você quer ver se ficar mais chateado ainda? É se o criatório estivesse na sua casa. Porque aí significa que você, você não fez a sua parte. Você entendeu? E isso é profilaxia. É medida profilática. Você é de quanto tempo a gente levou para perceber isso? Então ajuda. Outra. Saneamento básico. Saneamento básico. Tá? Marcelo, saneamento básico? Sim. Sim. Pessoal, pelo amor de Deus. Saneamento básico.
Quantas vezes, moçada, a gente jogando bola, de repente, papai, intervalo, pô, eu tô com sede, onde tem água aí? Ah, tem naquela torneira ali. Quem que você bebeu água de torneira? Quem que ficou doente por causa disso? Nunca. Lá no Quilombo, nunca fiquei. Nunca fiquei doente por causa da água tratada. Isso é qualidade de vida. Certo? Ou então, olha, de repente, a rua que a gente mora, pô, tá lá, asfalto, tudo. Cadê o esgoto? Cadê o esgoto? Pô, tá na rede ou tá na fossa séptica do prédio, sei lá, gente. Não é muito diferente daquele bairro periférico que a gente foi, rua de terra, agorizado jogando bola na rua, de repente um deles dá um bico na bola, cai num córrego que tem do lado da rua. O guri não pensa duas vezes, ele entra lá, pega a bola, volta. Você entendeu por que a perna dele é cheia de pereba? Aquilo ali é o esgoto do bairro, caramba. É uma coisa podre. Isso aqui é qualidade de vida. Então é claro que ajuda. E você vai falar para mim que com a urbanização isso aqui não melhorou? Por acaso eu estou dizendo que Cuiabá é a 8ª maravilha do mundo, que todo mundo tem? E não tem. Mas melhorou? É melhor do que antes? Claro que é. Por último, medicina preventiva e curativa. Claro. Ah, Marcelo, mas será? Será? Faz o seguinte. Como eu sei que muitos ainda são novos aí, certo? De repente ainda estão morando com a família e tal. Chega para sua mãe hoje e fala assim, ô mãe, cadê meu cartão de vacinação? Em um lugar da sua casa que você não imagina onde é, ela vai abrir uma gaveta. E vai estar tudo lá, o álbum do bebê, as roupinhas, tudo lá. E ela vai pegar um negocinho de plástico, vai lá, tá aqui, meu filho. Se for menino, azul. Se for menina, cor-de-rosa, vermelho. Abre lá. Fala para mim qual quadradinho que está vazio. Qual foi a data que o governo combinou com seu pai e com sua mãe para levar você para vacinar, que eles